E aí, pessoal? Eu tive um feedback bom de vocês lá na nossa última aula, né? Então, vou tentar gravar mais vídeos aqui para vocês. Que bom que gostaram. A nossa aulinha de hoje vai ser sobre doença celíaca, né? Doença celíaca é o assunto do nosso TBL, que vai ser agora na próxima semana. Então, que bom que estou conseguindo postar esse vídeo assim um pouco mais cedo para vocês. Olha, eu confesso para vocês que doença celíaca, para mim, é um dos assuntos mais chatos que tem dentro dessa disciplina de gastroenterologia. Assim, eu não gosto muito, né? Pode ser que tem gente que goste aí, mas eu acho que é um assunto que não tem não tem muito a ver com a emergência ou com a cirurgia, que são áreas que eu gosto mais. Ele é um assunto muito clínico, é um assunto a doença é uma doença quase que de diagnóstico de exclusão, quase que isso, porque é difícil você diagnosticar ela prontamente, e eu sou mais assim, resolutivo, sabe? Então acho que isso daí eu acho meio, meio chatinho, tá? Isso daí é bem para quem quer ser clínico mesmo. E é um assunto que acho que tem mais a ver com a pediatria, porque geralmente ela é diagnosticada na infância, né? Ela é diagnosticada logo que o bebê começa a ter a sua alimentação complementar, quando ele começa a comer outras coisas, né? E por fim esse nome, né? Doença celíaca. Para mim, doença celíaca é não sei quem inventou esse nome, mas deveria ter nomes melhores, porque a doença celíaca não descreve nada, eu não sei nem de onde veio esse nome, doença celíaca, tá? Muito melhor seria se fosse nome tipo enteropatia crônica da hipersensibilidade ao glúten. Pronto, você já entende qual é a doença. Enteropatia crônica da hipersensibilidade ao glúten. Olha só, você já sabe que é uma doença que é crônica, que o indivíduo tem reações imunológicas, reações de hipersensibilidade na ingestão do glúten. Doença celíaca não diz nada, né? Então, para mim é um assunto meio chatinho mesmo. Mas vou tentar aqui transformar para vocês uma coisa mais divertida. Bom, o glúten, onde é que está o glúten? Né? Tradicionalmente a gente fala, o glúten está no trigo. Está no trigo, está no centeio, está na cevada. Olha só, o glúten também ele tem uma reação junto com a aveia, tá? A aveia ela não tem o glúten, na verdade ela não tem a gliadina, que é o fator irritante que está dentro do glúten. O glúten é uma glicoproteína e o fator proteico que está dentro do glúten é a gliadina, tá? E a aveia, ela na verdade, ela não tem glúten, mas ela tem uma reação cruzada, tá? Então, muitas pessoas que são alérgicas ao glúten terminam sendo alérgicas à aveia também por reação cruzada, tá bom? Trata-se, então, de uma doença autoimune que ela se manifesta em indivíduos com predisposição à doença. O que é predisposição à doença? Uma predisposição genética, né? A gente está falando de uma doença com características autoimunes, então a gente já pensa em características genéticas aí. E qual é o gene que está localizado a diacho dessa doença? No HLA-DQ2 e DQ8. HLA, DQ2 e DQ8. Tá? Isso daí é importante para a gente fazer teste genético mais tarde, quando a gente não consegue descobrir qual é a doença. A gente precisa declarar esse teste genético, tá? Ele caiu na minha prova no período passado. Então, decora aí, HLA, DQ2 e DQ8, tá? Onde é que ele afeta geralmente? Ele afeta geralmente as regiões proximais do intestino, então do duodeno. Mas ele pode descer também, né? Ele não fica só no duodeno, ele pode descer, tá? E passar ali do jejum e chegar até o ilho, tá? Ter reação em toda essa região. Tá? E como que se manifesta essa doença então no duodeno, no intestino, né? No intestino delgado. Como é que ela se manifesta? A gente sabe que o nosso intestino ele é um tecido de absorção, né? É altamente absortivo, é para absorver todos os nutrientes. Então a gente tem essas vilosidades, por isso que essa imagem vem aqui, tá? Isso daqui é o intestino normal. A gente tem essas vilosidades, tá? E essas criptas. O que acontece? Quando o indivíduo começa a comer glúten, ele tem essa reação de hipersensibilidade. Ele tem atrofia às vilosidades
hipertrofia das criptas. Tem que decorar isso daí, tá? Atrofia das vilosidades, hipertrofia das criptas. O que acontece então, tá? A atrofia das velocidades, a gente tem então aqui, olha, vamos colocar aqui minha mão aqui, a gente tem as velocidades, está mostrando aqui, né? Então, mas aqui na minha mão, diacho, deixa eu voltar aqui, aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, as velocidades, tá? Então tem a atrofia das velocidades, o que acontece? Essas velocidades diminuem, tá? Hipertrofia das criptas, tá? Elas engordam, como eu não consigo engordar meu dedo aqui, ela fica meio que assim, ó, ela fica toda juntinha. Então aquele grande tecido de absorção, né, aquela borda e escova, que era altamente absorvível, ela passa a ser um tapete liso, né? Ela passa a absorver muito menos, tá? Então a gente passa de uma cripta que é assim, que é uma cripta normal, tá? De novo, uma cripta assim, que é uma cripta doente, tá? Ela deixa de ser assim e ter essa grande área de absorção e fica muito menor. Com isso, o que a gente tem? A gente tem uma síndrome desabsortiva, né? A gente para de absorver, tá? E a gente passa, então, a sofrer as consequências disso, tá? Como é que o paciente se apresenta para você dentro da clínica, tá? Ele tem, geralmente o paciente vem com uma diarreia crônica, né? Ele fala assim, olha, doutor, tô com diarreia, né? Tô com uma diarreia e uma coisa que é bem comum é uma distensão abdominal. Então, se você pega um paciente, principalmente paciente jovem, né? Então, a persona dessa doença, tá? Seria um paciente jovem quando eu digo bebê, né? Uma criança, que de repente está mudando sua alimentação, né? Então, a criança, quando é muito bebezinho, né? Com 6 meses de idade, sai do leite materno, né? Se a mãe cumpriu os 6 meses de leite materno, aí começa a comer ali uma papinha de fruta, alguma coisa assim, mas daqui a pouco, um ano, já está comendo ali um macarrãozinho, né? E aí a mãe começa a observar uma diarreia. A diarreia acontece, está fazendo a mudança de alimentação, mas de vez em quando volta, aquilo, a mãe procura, né? Então essa é a nossa persona, tá? Uma criança que está com uma diarreia, e uma diarreia crônica, tá? Associada àquela distensão abdominal, tá? Bom, com isso a gente tem uma criança, então, que ela tem esse tipo de velocidade e não está absorvendo nada. E aí a gente vai começar a investigar, né? O que está acontecendo com essa criança. Então, quando a gente começa a investigar, a gente vai pedir, por exemplo, um hemograma desse paciente. Justo pedir um hemograma desse paciente, né? Para ver o que está. Se tem alguma infecção, né? Alguma eosinofilia, pode ser um verme, né? Então a gente vai avaliar isso daí. E nesse hemograma, de repente, a gente vê uma anemia, né? Uma anemia o que, gente? Uma anemia ferropriva, né? A gente chega um paciente com uma anemia associada a uma diarreia crônica, tá? Por que a gente tem essa anemia? Ora, a gente tem um intestino que ele não está absorvendo mais nada, né? Como eu disse, aquele tapetão, aquele intestino que era assim, a parede dele ficou assim, e agora ele não está absorvendo mais nada, não está absorvendo ferro. Não está absorvendo ferro, não está absorvendo cálcio, então o paciente pode começar, se for paciente com mais idade também, né? Ele pode começar a desenvolver uma osteoporose, mas ele, de qualquer forma, ele passa a ter uma calcipenia, ter menos cálcio no sangue, né? E o paciente também passa a absorver menos proteína, tá? E deixando de absorver proteína, ele está em fase de crescimento, não é mesmo? E quando ele está em fase de crescimento, ele está precisando de muita proteína, está desenvolvendo os músculos, e aí o paciente passa a ter um aspecto meio sarcopênico, não sarcopênico propriamente, mas uma forma marcante da gente ver a criança, no caso, tá? A gente tem uma hipertrofia ou uma hipotrofia glútea, tá? Então o paciente fica com aquele aspecto, criança tem aquele bumbum bem redondinho, né? Fica com um bumbum seco, né? Fica com aquele bumbum seco, característico de um não desenvolvimento muscular daquela criança por ter uma hipoproteinemia devido à má absorção de proteína, tá? Uma outra característica dessa criança também é uma desidratação. Ora, quando a gente tem diarreia, eu tenho desidratação, não precisa ficar decorando. É só você pensar, poxa, eu tenho diarreia, então o que esse paciente está tendo, né? Ele não está absorvendo nada. Então, como é cronicamente, a gente começa a ter alguns sinais clínicos disso daí, tá?
E eu tenho também então um paciente que está desidratado e tem um paciente que também está com distúrbios hidroeletrolíticos. Tá? Então essa é a característica clínica e laboratorial que você vai encontrar nesse paciente. Tá? Falando nisso, se eu tenho um paciente que ele tem tudo isso junto, tá? Eu tenho uma anemia, eu tenho um paciente com uma hipotrofia glútea, eu tenho um paciente que não que está desidratado, com diarreia e distensão abdominal, essa eu posso falar que é a forma clássica da doença, tá? Então a gente está falando de uma forma clássica da doença. Quando a prova perguntar qual é a forma clássica, você vai descrever isso daí, tá? Paciente com essas características. No entanto, essa doença ela é tão chata, como eu disse, que ela tem a forma atípica. E a forma atípica é quando ela está relacionada a inúmeras doenças, tá? Se eu fosse ficar descrevendo aqui, essa aula ia demorar assim 1 hora, eu só descrevendo todas as doenças que estão relacionadas à doença celíaca, tá? Porque são muitas doenças mesmo, tá? Como a gente fala de doença que tem características autoimunes, aí você pode colocar um monte de doença autoimune, tá? Pode colocar aí lúpus, pode colocar as 1001 manifestações de doenças por IgA, por exemplo, tá? A paciente que tem depósito de IgA, ele pode ter uma dermatite, diversos tipos de dermatite, diversos tipos de estomatite, dermatite herpetiforme. Essa é a mais importante, tá? Dermatite herpetiforme. É uma dermatite que parece herpes zoster, tá? Só que geralmente acontece numa criança mais jovem, então herpes zoster geralmente é uma doença mais de idoso, tá? Ou de imunodeprimido. E às vezes a criança não tem nenhuma dessas características, tá? Se você for fazer a sorologia daquela lesão herpetiforme, que parece, como disse, uma herpes zoster, você vai encontrar depósito de IgA ali, tá? E aí associado a uma diarreia crônica, então pode ser a doença celíaca, tá? Outra doença, como eu disse, são diversas doenças que têm a ver com a doença celíaca, mas a dermatite herpetiforme é uma que eu quero que vocês lembrem, tá? E outra que eu quero que vocês lembrem é o hipoesplenismo. Hipoesplenismo, geralmente a gente ouve falar de hiperesplenismo, um monte de doença causa hiperesplenismo, mas essa não, causa hipoesplenismo, tá? Motivo disso? Não se sabe ainda, tá? Mas é uma outra característica que ela pode estar associada na sua forma atípica, então não é todos os pacientes que você vai encontrar isso, tá? E ela é tão atípica que às vezes ela pode estar relacionada também com um paciente constipado, então em vez da diarreia o paciente está constipado. De forma rara? Sim, mas também a gente pode encontrar essa manifestação, tá? Outra forma dessa doença se manifestar é a sua forma assintomática, tá? A forma sintomática ou forma silenciosa é aquela que o paciente não tem sintomas, tá? Então o paciente não vai sentir nada. Ora, então como é que eu vou descobrir isso? Tá? Geralmente é quando como tem característica genética, né? Geralmente uma pessoa tá doente, né? Então um filho tá doente, quando ele tá doente a gente vai fazer o teste genético do pai ou da mãe e descobre de repente que a mãe, por exemplo, geralmente são mulheres que têm com mais frequência, tá? Geralmente a gente descobre ali que a mãe, ela é doente celíaca, né? Ela tem doença celíaca, mas não tá, ou pelo menos doença celíaca não, ela tem a manifestação genética do gene, né? Mas ela não é doente, tá? Mas ainda assim a gente pode tratar essa mãe e ela vai relatar melhorias na qualidade de vida, tá? Vai estar mais disposta, vai estar menos esquecida, tá? Existe uma certa melhoria geral, tá? Não propriamente ela tem a diarreia, né? Que é tão característico as formas atípicas, tá? Mas ela relata uma forma geral de melhoria dessa doença, tá? Bom, então tá, eu entendi como é que é a clínica, eu entendi que a clínica é confusa, a clínica tem sua forma típica, clássica, tá? A sua forma atípica e até a forma sintomática. Como é que eu faço o diagnóstico dessa doença? Por biópsia, tá? A biópsia, ela faz parte sim do diagnóstico, mas não é só a biópsia. E aí a gente pergunta, uai, mas tudo que eu vejo na minha vida, deixa eu ver isso aqui. Tudo que eu vejo na minha vida, a biópsia da solução para o diagnóstico, né? O que acontece é o seguinte, essa manifestação, essa perda, né? Essa perda das vilosidades, tá?
ela não é exclusiva da doença celíaca. Existem muitas doenças que acontecem isso daí. E uma delas, por exemplo, a mais comum de todas, que a gente vê principalmente aqui na região onde a gente está, né, é a giardia. A giardíase, ela faz isso daqui, tá? Então ela é uma manifestação, sim, que a gente vê, mas eu vou precisar fazer alguns exames laboratoriais para fechar esse diagnóstico, tá? Como é que eu faço esse exame? Lembra lá, quando foi no início da aula, a gente falou que na doença celíaca a gente tem um glúten, dentro do glúten tem a gliadina, né? Então o teste que eu faço tradicionalmente, que vocês vão encontrar aí na literatura, é o teste anti-gliadina. Eu tenho um anticorpo contra a gliadina. E aí eu vou procurar por essa sorologia, né? Eu vou procurar pelo anti-gliadina. Só que esse teste ele não é muito específico, ele terminou caindo de desuso. Ele existe ainda, ele é o tradicional, né? Mas ele termina que ele foi levado ao desuso. Hoje ele não é tão usado mais. A gente usa hoje o anti-endomísio e o principal que a gente usa é o antitransglutaminase, tá? Eles são testes mais sensíveis e por isso que a gente termina usando esses testes. Então eu associo para o meu diagnóstico a biópsia e a sorologia desse anti-endomísio e antitransglutaminase, tá? Só isso que eu vou usar para fazer fazer meu diagnóstico. É muito importante. Tanto esses anticorpos todinhos, eles são reacionários por via IgA, tá? Então quando você, tanto é que a gente falou que a gente tem uma dermatite herpetiforme com depósito de IgA, tá? Eu não sei se eu falei aqui. Será que eu falei? Eu falei que o paciente, quando tem muito depósito de IgA, ele pode ter glomerulonefrite. Eu acho que eu não falei, né? Ele pode ter glomerulonefrite. É outra manifestação atípica também da doença, tá? Então, o IgA está muito presente na doença celíaca. Só que, então, como esse paciente está muito... Então, o IgA está muito presente na doença celíaca, quando eu faço esses testes de sorologia, eu preciso ter a IgA para ela se manifestar. Só que nem todo mundo produz IgA. Tá? Tem 2% da população não produz IgA. Então, quando eu pedi a sorologia do meu paciente, a gente falou que antitransglutaminase é a melhor, é a mais importante, tá? E anti-endomísio também. A gente vai pedir antitransglutaminase IgA. É assim que eu vou estar na minha prescrição, no meu pedido, né? Antitransglutaminase IgA, tá? Porque eu preciso dosar IgA. Então, esse paciente, quando eu recebo o resultado, ele vai dar a quantidade que a gente tem de antitransglutaminase e a presença de IgA. Se no meu exame não der a presença de IgA, eu não vou ter um resultado fidedigno. Eu vou ter um resultado como se o paciente não tivesse doença celíaca, tá? Porque ele não tem IgA, tá? E o que eu faço quando o paciente não tem IgA? Aí eu faço os mesmos exames praticamente, tá? Eu peço antigliadina, tá? Não antitransglutaminase. Tá? Eu peço antigliadina e anti-endomísio IgG, tá? Então, quando eu tenho um paciente que ele não tem IgA, eu vou pedir a antigliadina e anti-endomísio IgG. A antitransglutaminase já não é muito sensível para esses exames, tá bom? Tudo bem? Então, como é que eu faço o meu diagnóstico? Mais uma vez, para eu não esquecer, eu preciso ter uma clínica, primeiro, uma clínica, tá? Segundo, eu preciso ter um exame, uma biópsia, tá? Uma clínica, eu preciso ter uma biópsia compatível e eu preciso ter os testes de sorologia. São esses 3 exames que eu preciso para dar o diagnóstico. Acontece que às vezes tem paciente que a gente tem uma clínica, a gente não tem a biópsia, por exemplo, a biópsia às vezes não está nessa manifestação. Ou eu tenho a clínica e eu tenho a biópsia dessa forma e eu não tenho a sorologia positiva, tá? Então, o que eu faço quando eu estou em dúvida por alguma questão? Aí eu faço aquele exame que eu falei logo no início da aula, que é aquele exame genético, tá? Que é o HLA-DQ2 e DQ8, tá? Por que eu não faço, de repente, teste genético para todo mundo? Porque teste genético é caro, né? Então, a gente não pede assim para todo mundo, tá? Então, esse é meu último teste, é a prova dos 9, tá? Eu peço ele para tirar a dúvida, tá? Eu só peço esse teste assim de primeira quando eu tenho uma criança, por exemplo, que tem a manifestação da doença, e aí eu quero ver se os pais, de repente, eles são doentes também, tá? E eu posso pedir para ver aquele rastreamento genético
que às vezes o pai não tem essa manifestação, até tem uma diarreia que ele convive há muito tempo, vai levando, tá? Então a gente pede também para fazer a avaliação dos pais, tá bom? Bom, com relação a diagnóstico diferencial. Quando a gente fala de diagnóstico diferencial, eu quero que vocês lembrem quando eu falei para vocês que essa doença, a doença celíaca, ela tem um monte de manifestações extraintestinais, né? Então ela pode estar relacionada também a ou muitas outras doenças. Então fica difícil a gente estabelecer aqui um diagnóstico diferencial, uma vez que ela tem 1 milhão de outras manifestações, doenças clássicas, doenças atípicas, doenças assintomáticas, né? Então é difícil a gente correlacionar esse diagnóstico diferencial. É claro, uma jeca, por exemplo, né? Alguma doença crônica por qualquer motivo, eu posso relacionar de repente aqui no diagnóstico diferencial, tá? Mas, como eu disse, ela é uma doença que tem 1 milhão de manifestações, então fica difícil a gente estabelecer aqui uma lista para vocês. Às vezes a gente fica falando assim, a gente fica preocupado, né? Será que eu tenho que saber então todas essas doenças que se relacionam à doença celíaca? Não, você precisa saber, não vão te cobrar isso em prova, tá? Isso daí eu acho que é sacanagem se cobrar, tá? O que você tem que saber é aquela doença base, aquela doença clássica que tem, saber que pode ter manifestações e esse diagnóstico de antitransglutaminase, antiendomíase que pode surgir de repente na prova de vocês, tá bom? A outra coisa que essa doença também, ela está relacionada a algumas manifestações malignas, tá? Isso a gente fala porque tem paciente que às vezes não quer tratar, né? O paciente quando não quer tratar, ele vive lá com a diarreia, tá? Tô bem, vou vivendo desse jeito, prefiro ficar tomando minha cerveja o tempo inteiro, tá? Mas só que essa doença, ela está relacionada também, como é uma doença crônica, inflamatória crônica, ela está relacionada a algumas doenças malignas, dentre elas o adenocarcinoma de Delgado. Olha só, intestino delgado é raro ter câncer, tá? Quando a gente fala de adenocarcinoma, a gente ouve falar de cólon, né? Ou às vezes de estômago, de esôfago, mas de intestino delgado a gente não ouve falar muito de doença de intestino delgado. Mas quando a gente fala de doença celíaca, essa é a primeira doença maligna que costuma se manifestar, adenocarcinoma de intestino delgado, tá? Outras doenças, carcinoma de estômago, de esôfago, que mais? Linfoma. Olha, quando a gente fala de doença inflamatória do trato digestivo, o linfoma ele sempre vai estar relacionado, tá? Quando vocês verem uma questão de prova, perguntando qual a doença maligna que está relacionada, de repente a doença, ele falou do trato digestivo, pode jogar linfoma lá, tá? Se o paciente tem qualquer doença inflamatória, Crohn, retocolite, ele pode ter linfoma, tá? Se ele tem, como a gente está falando, doença celíaca, ele pode ter linfoma no intestino, tá? Se ele tem H. pylori, tá? O paciente pode ter linfoma de Malte, tá? Então, qualquer doença inflamatória desse trato digestivo, aliás, qualquer doença inflamatória, ele está relacionado à doença maligna dos linfonodos, embora para a gente não ficar decorando linfoma, né? Doença maligna dos linfonodos, quem faz a drenagem desses produtos inflamatórios e termina sendo tão agredido a ponto de formar o câncer. Qual o tratamento da doença celíaca? Tá? O tratamento da sua, estou falando de tratamento, eu não dei spoiler do tratamento. É porque o tratamento dele, acho que como eu disse, a doença é tão chata que o tratamento é ridículo, tá? Então, o primeiro tratamento que a gente tem a gente pode encontrar esse paciente, primeiramente, no contexto da emergência? Pode, né? O paciente, de repente, foi para uma rodízio de pizza, tá? Comeu tudo ali na sua adolescência, sabia que tinha doença celíaca, mas não, quero viver, né? E aí ele, no dia seguinte, teve uma diarreia monstra, ficou desidratado, distúrbio hidroeletrolítico, foi para onde? No pronto-socorro 28 de agosto, né? Passando mal, achando que vai morrer com aquela diarreia. Por que ele está perdendo a consciência? Tá? Porque perdeu tudo, tá? Tá desidratado. E aí, como é que é o tratamento para quem está desidratado? Isso daí mesmo, hidratar o paciente. Mas lembra, tá? Na doença celíaca, além da desidratação, tá? Eu deixo de absorver muitos nutrientes. O que é que eu deixo de absorver? Proteína. Deixo de absorver proteína. E aí eu tenho que repor essa proteína. Principalmente, né, a proteína que não pode faltar no nosso sangue é a albumina. Então eu tenho que repor a albumina no meu paciente, tá? Como é uma doença crônica, às vezes o paciente vem tendo diarreazinha, de repente ele comeu muito, foi parar lá na emergência,
tá? E eu vejo esse paciente com uma anemia enorme, né? Tá? Hemoglobina lá de 5, né? E aí o que eu faço nesse paciente? Faço transfusão sanguínea, tá? Concentrado de hemácia para esse paciente aí, tá bom? Às vezes o paciente perde tanta proteína, tá? Que ele não consegue coagular, então a gente tem que colocar uma vitamina K para esse paciente, tá? Então eu vou ver como é que tá esse paciente de uma forma geral e vou trabalhar com ele no contexto da emergência de acordo com as necessidades dele. Mas como é diarreia, a desidratação é muito característica, como é crônica, tá? A perda de albumina, a perda de proteína de uma forma geral e a perda de ferro, né, levando a anemia, também é muito característico dessa doença, tá? Voltando então, e quando é um tratamento ambulatorial, qual é que é o tratamento desse paciente? Parar de comer glúten, tá? Aí o paciente tem que ser gluten free, tá? Tem que parar, então o tratamento é tão ridículo que não tem muito tratamento, tá? É o paciente simplesmente parar de comer glúten para a vida toda, toda vez que ele comer glúten, ele vai passar mal. Recentemente, talvez isso daí não tenha nem tratado ainda, vocês não encontram isso daí, com certeza vocês não vão encontrar no tratado, tá? Mas porque isso daí é algo muito recente, foi lançado no mercado um produto chamado Glutezin, tá? Glutezin é um que não precisa nem de prescrição médica, é uma enzima para digestão do glúten, tá? Ele é bom, ele melhora, tá? Melhora o indivíduo quando ele toma a pílula de glutezin, tá? Antes de ir de repente comer na pizzaria, comer numa casa de massa, tá? Tomar sua cerveja. Porém, ele não é um tratamento para você ficar tomando toda hora, porque ele também não, ele melhora, tá? A paciente ainda tem uma diarreia, mas é uma diarreia mais discreta, tá? Por menos tempo, tá? Então recentemente foi lançado isso, e eu acho que isso daí eu não vou nem cobrar porque não tem tratado. Tá bom, pessoal? Espero ter trazido algo, ter deixado essa aula melhor, porque como eu disse, essa aula é a aula que menos gosto, é justamente o TBL, então a gente tem que estudar, tá? Estudem. Se eu achar algumas questões aqui, eu mando para vocês, tá? Eu tinha umas provas antigas aí. Até mais, até a próxima.